E aí, pessoal, eu sou o Aldrin. Eu sou o Al. E nós fomos vencidos pelo Edgar Neto, que comentou 60 dias consecutivos. Vídeos consecutivos pra gente trazer a história do Team Fortress 2. Eu achei que ele ia cansar. Mas Então, nós cansamos, a gente cansou primeiro. Venceu a gente pelo cansaço. Eu assumo parabéns. Fomos derrotados. E pessoal, o que eu conheço de Team Fortress? Eu sei que é um jogo multiplayer 5 contra 5 ali, PVP, e é isso. E eu sei que a história dele, vendo assim os memes que tem, é de zoeira, é de brincadeira. Eu nem sabia que tinha história esse negócio. Isso, Edgar. Lá vem. Ó, responsabilidade, hein? Sei lá o que a gente vai encontrar por céu. aqui. O vídeo tem que ser bom, hein, Edgar? Pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bora lá. Eu amo Team Fortress 2. E você também ama, que eu sei. A gameplay do jogo é sobre duas equipes que lutam entre si. Mas o confronto se iniciou há séculos. A história começa em 1822, na mansão de um magnata chamado Zephaniah Mann. Um homem egoísta que se preocupava apenas com o lucro das suas organizações. Numa noite, enquanto ele discutia negócios com seu braço direito Barnabas Hale, a empregada que fazia o trabalho de parto da sua esposa o interrompe pra avisar que na verdade ela estava grávida de trigêmeos. E infelizmente não resistiu. Quanto aos trigêmeos, 2 deles nasceram saudáveis. Mas desde então já pareciam se odiar. Já o terceiro filho nasceu sabendo falar, mas era pequeno e fraco. Zephaniah se assustou com as imperfeições do menino, sugerindo inclusive sufocá-lo. O que não foi necessário, já que na época o país era afetado pela grande praga das águias. E uma delas atacou a mansão, levando o menino. Os 2 bebês que sobraram foram batizados de Bluetart Man e Redmond Man. Naturalmente, os irmãos Man, que se odiavam, passaram a fazer parte dos negócios do pai quando cresceram. Inclusive convencendo Zephaniah a comprar um grande campo de cascalho, afirmando que eles poderiam construir uma pedreira e expandir os negócios de armas da Mentor. Mas quando finalmente chegaram no local, tudo que eles veem é um grande deserto inútil pros negócios. Pra piorar, sua saúde foi gravemente afetada por doenças adquiridas nas viagens até o deserto. E anos depois, ele acabaria morrendo. Zephaniah nunca perdoou seus filhos pelo erro que eles o induziram a cometer. E ele deixou isso bem claro no seu testamento, que garantia todos os serviços da Mentor pro seu braço direito, Barnabas Hale. E pra sua empregada, Elizabeth, ele deixou suas reservas de um cascalho milagroso que ele teria adquirido enquanto visitava a Austrália, e colocou nela a responsabilidade de esconder esse cascalho de um certo alguém. E o deserto que ele havia comprado anos atrás foi dividido igualmente entre os 2 filhos. Ele sabia do ódio que os irmãos tinham um pelo outro. E também sabia que esse testamento acarretaria numa briga eterna pelo controle total do deserto, independentemente do quão inútil ele fosse. Dito e feito, os 2 irmãos que sempre se odiaram agora tinham um motivo para entrar em guerra. E Bluetart contratou um time de mercenários para tomar as terras do seu irmão à força. Esse time era composto pelo Billy the Kid como Scout, Stonewall Jackson como Soldier, Abraham Lincoln como pai, Alfred Nobel, criador do prêmio Nobel, como Demon, John Henry como Heavy, Nikola Tesla como engenheiro, Sigmund Freud como médico, Davy Crockett como sniper e o criminoso chinês Fu Manchu como spy. Alguns desses personagens nem estavam vivos em 1850, mas ok. Pro azar de Bluetart, seu irmão Redmond teve a mesma ideia. Também contratou um grupo de mercenários, apesar de que eu duvido que ele tinha um elenco tão pesado quanto esse. Com 2 equipes niveladas, a batalha continuou por 40 anos, sempre terminando em empate. Até que em 1890, Bluetart finalmente percebeu que a guerra não ia acabar e os 2 morreriam de velhice. Então, se ele não podia vencer a guerra no campo de batalha, ele venceria fora dele, por morrer de velhice, mas depois do seu irmão. Para isso, ele contratou o engenheiro Radigan Conager, para que construísse uma máquina que estenderia sua vida muito além do normal. Conager, um homem de poucas palavras, aceitou a proposta. No entanto, ao chegar na sua oficina, ele se deparou com uma figura misteriosa. Ela sabia que seria incapaz de convencer Conager a não construir a máquina. Então, ao invés disso, ela convenceu a construir 2, uma para Bluetart e uma para Redmond. Essa mulher era Elizabeth, e para que a máquina fosse possível, ela ofereceu alguns quilos do cascalho milagroso que Zephaniah deixou anos atrás, o Austrálio, um metal valiosíssimo que após contato prolongado causa alterações drásticas na saúde e faz com que sua arma custe uma fortuna no mercado da Steam. Esse metal foi descoberto na Austrália, não me diga, e desde então o país se tornou a maior potência mundial, com um avanço tecnológico superior e efeitos colaterais na saúde dos habitantes, um aumento drástico da inteligência, força física e o crescimento de um belíssimo bigode, até nas mulheres. Conager aceitou a proposta e com a inteligência que o Austrália lhe concedeu, fez não 2, mas... E o australiano, olha da barra aqui que tem um cara brigando com um canguru. O cara, ele tá indo tão rápido no vídeo. Conta. Não tá dando tempo da gente processar as coisas. E é só bizarrice. Rapaz do céu.
Era pesado lá dos caras. Como resultado, os dois irmãos tiveram sua vida estendida indefinidamente e a guerra seguiu empatada. Não se sabe ao certo quantos times de mercenários os irmãos tiveram de contratar, mas em 1930, uma das equipes mais importantes entrou em cena para seguir a guerra. Em 1960, a Blutart contratou Dale Conager, o engenheiro jogável no Team Fortress 2 e sobrinho de Redgun Conager, para consertar a máquina que seu avô havia criado incorretamente, já que ele estendeu sua vida só por uns 70 aninhos e já estava dando defeito. E para que ele entendesse o design do seu avô, Blutart adquiriu as plantas que Redgun havia enterrado junto do seu cadáver. Apesar de contrariado pela índole do empregador, Dale aceitou o trabalho, conferindo os documentos para consertar a máquina e descobrindo um mapa de todos os esconderijos de Austrália espalhados pelo mundo. Passaram-se 8 anos. Os dois irmãos ainda estavam vivos, mas os mercenários anteriores, que lutavam há 38 anos, já estavam velhos e precisavam ser substituídos. E a equipe que sucedeu é dos mercenários jogáveis do Team Fortress 2. Jeremy, o Scout, nascido em Boston, filho caçula de uma família de 8 anos que nunca conheceu seu pai. Soldier, um extremo patriota americano que sonhava em lutar na Segunda Guerra Mundial, mas foi rejeitado por todas as divisões do exército. Sem se deixar abalar, ele comprou uma passagem para a Europa e quando finalmente achou a Polônia por conta própria, ele começou uma matança de nazistas que só terminou em 1949, quando ele descobriu que a guerra já tinha acabado anos atrás. O Pyro, um piromaníaco misterioso do qual não se sabe nem o gênero, só se sabe que sua visão do mundo é completamente distorcida. Sua crueldade e amor por fogo, na verdade, é uma terra mágica e colorida na sua pyrovisão. O escocês Tavish the Groot, o Demoman, vindo de uma família rígida e tradicional, mas amaldiçoada, já que nenhum The Groot jamais passou dos 30 sem perder a visão. Segundo a mãe de Tavish, seu pai tinha 26 empregos, e por isso ele foi incentivado a trabalhar desde a infância. Aos 7 anos de idade, numa noite de Halloween, Tavish bateu na porta do mago Merasmus. Não pra pedir doce, mas pra pedir emprego. Merasmus o deixou responsável por limpar a biblioteca inteira por um níquel, com a única condição de que ele não olhasse pro Bombinomicon. Mas o livro tentou sobre seu fascínio por explosivos, e no momento em que ele leu, seu olho esquerdo foi amaldiçoado. Merasmus interviu a tempo, mas quando Tavish acordou, seu olho havia sumido. Lendas dizem que até hoje, nas noites de Halloween, um olho amaldiçoado aparece pra enfrentar os mercenários. Vindo da União Soviética, Mikhail, o Heavy, é um homem muito calmo e de poucas palavras, mas que na verdade é muito esperto e prefere guardar toda a sua energia pro combate. O engenheiro Dale Conager, sobrinho de Redgun Conager, que ajudou a aprimorar o dispositivo dos irmãos Mann. O Sr. Ludwig, um médico alemão que pouco se importa com o juramento de Hipócrates e a moralidade dos seus experimentos. Nossa, experimento. Um sniper australiano que leva o profissionalismo ao extremo, não se incomodando em passar horas esperando pela sua presa. E o misterioso espião francês, cuja única informação conhecida é a de que ele come a mãe do Scout. Esses 9 são supervisionados por Ellen, a administradora, uma descendente da Elizabeth. Ela lidera a empresa de tecnologia militar Team Fortress Industries, que tem entre suas divisões a Reliable Excavation Demolition, ou RED, e a Builders League United, ou seja, a administradora é quem coordena os dois lados da guerra, sempre buscando manter o equilíbrio com a ajuda da sua assistente Miss Pauling. A Manco, outra divisão da Team Fortress Industries, é quem financia essa guerra, fornecendo armas e chapéus para os mercenários sob a liderança do sobrinho de Barnabas Hale, Saxton Hale, aventureiro australiano extremamente macho. Antes de se tornar CEO da Manco, Hale gostava de bater em animais selvagens com a sua amada Maggie, e foi nessa época que seu ex-mentor e agora Charles Darwin, não confundir com Charles Darwin, interrompeu uma de suas caçadas para roubar animais do seu habitat natural e colocá-los em cativeiro, onde as pessoas pagariam para vê-las. Uma ideia estúpida que obviamente nunca vai dar certo. A Valve costumava lançar uma animação ou quadrinhos frequentemente quando o jogo ainda recebia atualizações. E é dentro desses próximos 3 anos de história que acontece a maioria deles. A verdadeira história continua depois desses eventos. E muitos deles são autocontidos, mas tem algum detalhe que vai ser importante mais tarde. Durante esses 3 anos, o Soldier se tornou colega de quarto do mago Merasmus, inclusive tomando acidentalmente algumas pílulas de me mate e eu volto mais forte e se tornando imortal. Um ano depois, Merasmus ficou 3 dias fora de casa pra WizardCon, e quando voltou, encontrou seu castelo infestado com todos os guaxinins da região porque o Soldier jogou o creme de leite da geladeira no quintal pra enterrar um corpo dentro dela. Isso fez com que a vigilância sanitária tirasse o castelo do nome do Merasmus, que não podia matar o Soldier, então resolveu matar seu time inteiro. Durante essa época de união dos mercenários, o Soldier Blue e o Demoman Red se conheceram numa expo de armas de projéteis e se tornaram bons amigos desde então, mas a administradora não podia permitir que membros de times opostos fossem amigos. Eles podiam descobrir que ela estava coordenando os dois lados. Por isso, ela enviou a Miss Pauling para que oferecesse armas especiais para cada um e mentisse que o outro já tinha aceitado matá-lo por elas. Os dois se tornaram inimigos desde então, mas no fundo eles ainda se amam. Outra atitude da administradora foi contratar um diretor de cinema. E você viu que maluquice, tipo... Aconteceu tudo aquilo lá com o mago, aí chega um cara, tipo, da prefeitura e fala, você não tem mais coisas do castelo pra um mago, sabe? Coisa. É cada maluquice. Uma coisa mais do que a outra.
para investigar os mercenários, se passando por um documentário. Foi assim que surgiram os trailers do Meet the Team. Desconfiados, os mercenários mataram um mensageiro da administradora para perguntar diretamente o porquê deles terem recebido coisas estranhas no correio logo após falarem sobre suas vidas pro diretor. Ela explica que esse é um lembrete do que eles têm a perder caso descumpram seus contratos. Nos eventos de Expiration Date, o engenheiro e o médico descobriram que teleportar pão o fez desenvolver tumores. Logo, os mercenários que se teleportam frequentemente teriam só mais 3 dias de vida. Querendo tornar esses dias especiais, o Spy encarregou o Scout de coletar num balde o desejo de morte de cada um deles. Mas ao invés disso, ele só colocou desenhos que envolviam o Spy fedendo, morrendo e tendo relações sexuais com a Torre Eiffel. O único outro desejo foi do Soldier, que queria o balde. Horas mais tarde, o Scout revela que ele tinha um último desejo e pede a ajuda do Spy para ter um encontro com a Miss Pauling. Os dois passam seus últimos dias tendo aulas de sedução que terminam com um fracasso. Mas era só um truque para induzir o Scout a marcar o encontro do seu jeito. E seu jeito é apertar o botão de maleta roubada. Chegando na base às pressas, Pauling fica revoltada ao se deparar com um encontro surpresa no seu único dia de folga no ano. Enquanto isso, o Angie e o médico avisam o resto do time que eles não vão morrer. É só o pão que adquire tumores e até vida quando teleportado muitas vezes. Eles vão ficar bem desde que ninguém teleporte pão. O Soldier tem teleportado pão pelos últimos 3 dias. Um pão gigante interrompe o encontro do Scout e os mercenários se juntam para enfrentar a criatura. Pauling reprograma uma bomba para explodir dentro da sala, mas quando ela é ativa, a porta é bloqueada. Sem ter para onde fugir, eles percebem que o interior do pão é oco e correm para dentro do bicho para fugir da explosão. Quando a fumaça baixa, o Soldier, que também estava dentro do pão, avisa para eles que eles não vão morrer. E a Miss Pauling agradece pelo encontro divertido que eles tiveram. Tem outras historinhas, mas elas não afetam a narrativa maior e nem introduzem nenhum personagem interessante. Então voltemos para a história principal. Após 3 anos de guerra com essa leva de mercenários, Bluetart e Redmond se encontram nas Badlands e admitem que o conflito não levou a lugar nenhum. Durante mais de um século, os dois se preocuparam apenas com a guerra e não deixaram descendentes, destinando a família Mann a morrer com os dois irmãos. Eles então propõem uma trégua, para que trabalhando juntos possam inventar uma máquina para deixar um dos dois grávidos e continuar a família Mann. Um plano perfeito e sem falhas. Bluetart agradece seu irmão por ter tomado a atitude de enviar a carta sugerindo esse encontro, pro espanto de Redmond, que também recebeu uma carta. Nesse momento, um homem, uma versão mais avançada da máquina de extensão de vida, se apresenta como Greyman, o irmão que foi levado no seu nascimento. Ele foi criado pela águia como um de seus filhotes e quando cresceu o suficiente, ele a comeu e voltou para a civilização. Por 150 anos, ele observou seus irmãos lutarem por 150 anos. Como que ele viveu 150 anos se ele não tinha máquina? O que tá acontecendo? Deveriam estar lutando pelo verdadeiro tesouro do seu pai, a Manco. Mesmo após cuspir fatos, seus irmãos ainda acreditavam que o cascalho era um bem ultra valioso e que valia a pena lutar. Cansado dessa ladainha, Greyman mata os dois ali mesmo, marcando o fim da guerra do cascalho. Momentos depois da morte, o fantasma dos irmãos se materializa e começa a brigar de novo. Bluetart diz ter vencido a guerra, porque seu irmão foi saqueado primeiro, mas Redmond afirma que ele ainda estava agonizando quando seu irmão morreu. Sabendo que brigar não vai levar a nada, os dois vão até o Castelo do Merasmus. O Soldier avisa que ele não vive mais lá, mas era pelos seus serviços de advogado que os irmãos procuravam. O Soldier conclui que os fantasmas estão no plano entre a vida e a morte, e que o verdadeiro vencedor seria aquele que primeiro enviasse seu irmão pro inferno. Quando voltou para a civilização, Greyman cresceu na vida e levantou o seu império. Agora, com recursos em abundância, ele próprio desenvolveu um exército de robôs mercenários e atacou as instalações da Manco pelo país. Era o início da Guerra dos Robôs. O CEO da Manco, Sexton Hale, estava numa missão super secreta para sair na porrada com o último Yeti vivo, que tinha sido capturado e aviadado pelos hippies. Hale já sabia da invasão dos robôs, mas não podia perder a oportunidade de matar um Yeti só por causa de uns robozinhos. Quando seu braço direito Bidwell é informado da invasão, ele joga seu disfarce fora e grava uma mensagem para os mercenários enquanto luta. Ele profere palavras inspiradoras como: os robôs são melhores que vocês e vocês provavelmente vão morrer, concluindo com a má notícia de que o emprego deles morreu junto dos irmãos Mann e eles estão demitidos. Mas a boa notícia é que eles estão recontratados para lutar contra os robôs e defender a Manco. A guerra durou cerca de 1 ano. Não querendo cometer o mesmo erro que seus irmãos, em 1972, Greyman resolve tentar uma aproximação diferente. Sexton Hale estabeleceu na Manco a política de que qualquer um podia tomar a empresa para si, desde que o CEO da companhia o vencesse numa luta mano a mano. Hale venceria qualquer um com tranquilidade, mas Grey tinha uma carta na manga. Ele tornou sua filha Olivia a CEO da sua corporação, sabendo que Sexton Hale jamais bateria uma criança. Sem nenhuma outra opção, Hale é forçado a entregar seu posto para Olivia e deixar pela porta da frente a corporação que um dia foi sua. Ao saber do desastre, Miss Pauling corre desesperada para contar para a administradora que a Manco foi tomada e os mercenários demitidos, apenas para encontrar uma cadeira vazia e uma mensagem: Miss Pauling, se esconda.
6 meses se passaram. Caramba. Além de ser demitido, o Soldier também perdeu seu castelo, passando a viver numa caixa de papelão e se tornando um guia turístico para casa de pessoas famosas. Várias idosas contrataram seus serviços apenas para descobrir que ele considera como famosos os soldados que morreram pelos Estados Unidos. Ao sofrer uma ameaça de reembolso, ele leva as velhas para conhecer um famoso de verdade, correndo. Por horas. Meu Deus. Uma das velhas morreu no caminho. Mas no fim das contas, eles chegam na casa do cantor Tom Jones, do qual o Soldier imediatamente quebra o pescoço de graça. É revelado então que o companheiro de quarto do Tom Jones era o mago Merasmus, que o Soldier, como ex-companheiro de quarto dele, se acha no direito de matar o seu companheiro de quarto atual. Indignado, Merasmus chama a polícia, mas quem chega na sua casa é a Miss Pauline disfarçada de policial. Ela toma todas as medidas necessárias para que o Soldier não seja incriminado e conta que tá juntando o time de novo. O Soldier afirma que ele quebrou os 2 braços do Scout acidentalmente enquanto ele ajudava com a mudança pra caixa de papelão, então ele deve estar no hospital. Mas antes de procurá-lo, a Miss Pauline dá uma passada na empresa Frontier Engineering, que tá vivendo a melhor época da sua história graças ao seu novo CEO, Pyro. Apesar do sucesso, ele é um mundo triste, preto e branco, que volta a ter luz quando a Miss Pauline incendeia a porra do prédio vizinho pra ele voltar pro time. Legal. Devido ao desemprego, Demo caiu numa vida de sedentarismo e passa seus dias assistindo, conversando com a sua espada Highlander e resmungando sobre robôs pro desespero da sua mãe. Até que Pauline bate na porta para oferecer seu emprego de novo e contar que ela tá reunindo a equipe por uma ordem da administradora que voltou ativa. O motivo pelo qual Greyman queria o controle da Mancore era para pôr as mãos nas suas reservas de Austrália e recarregar sua máquina de extensão de vida. Mas para surpresa dele, os cofres estavam quase vazios. A única pessoa que pode ter sido responsável por isso de vida que é tem, de onde Grey essa contrata máquina? uma equipe de mercenários para rastrear a administradora. Só que já Só se ele sabia da máquina, porque ele ficava de olho nos irmãos, né? Nos irmãos, Que falou usou que a ele- máquina também. Aí ele viu que os irmãos usaram a máquina e ele usou também, alguma coisa do Comedor tipo. de águia. Puta que pariu. E você viu que lá no Pyro eles botam fogo no prédio vizinho, porque ele não via mais o mundo daquele jeito, né? Aquele jeito bonitinho, porque não tava acontecendo mais maluquice. Aí quando aconteceu a maluquice, ele voltou a ver. E eu fico imaginando se isso tinha evento no jogo, enquanto ele tava em lançamento. Tipo, o ataque dos robôs, aí lançou um modo de player contra a máquina, que robôs invadem, sabe? Se ia atualizando o jogo. Ia tendo com isso. as modificações, né? no passado 6 meses, os rastros estão frios, mas a caçada continua, e os mercenários da Miss Pauline estão com os dias contados. Mas nesse momento eles planejam como vão recrutar os outros antigos membros. Viajar pra Sibéria atrás do Heavy, viajar pra Austrália atrás do Sniper, esperar o Scout aparecer por aí, encontrar o Spy e o Angie e convencer o médico a se demitir de um suposto novo emprego que ele conseguiu. O Pyro cortou a mão do Soldier. Enquanto um veterinário costurava a mão de volta no lugar, Pauline e Demo percebem que vão perder o voo pra Sibéria, porque eles encontraram o Spy e o Scout bem antes do esperado. Acontece que logo depois do fim da Guerra dos Robôs, o Spy estava preparando suas coisas pra sumir do mapa, quando o Scout, com os braços quebrados pelo Soldier, pediu pra que ele levasse ao banco onde todas as suas economias estavam guardadas. Apesar de recusar de início, o Spy por algum motivo muda de ideia quando ouve o Scout dizer que sua mãe ia ficar muito mal quando soubesse que ele perdeu tudo. Já no banco é revelado que o Scout investiu todo o seu dinheiro em memorabilia do Tom Jones, e ia valer uma fortuna depois que ele morresse. É um visionário, não tem jeito. Mas a máscara de esqui do Spy dentro de um cofre atraiu a atenção indesejada, e os dois foram gravados sob de suspeita, presos e condenados ao enforcamento. No dia do julgamento, a Miss Pauline manda o Demo e o Soldier se infiltrarem no tribunal. Ela então segue as coordenadas para ter um encontro com a administradora. Ela informa a Pauline que existem 89 mil toneladas de Austrália no mundo e que nos últimos 6 meses ela tem trabalhado para coletar absolutamente tudo. Mas existe um último estoque de metal e mais pessoas estão procurando. Ao entregar as coordenadas, ela aconselha esquecer o médico e o Angie e ignorar todos que estão caçando. Apenas pegue o metal e corra. Após esse encontro, Pauline passou na biblioteca de Two Forks para queimar os registros de nascimento da Ellen, prevendo corretamente que o Greyman os procuraria em breve. E o Pyro queimou todos os livros didáticos da cidade, fazendo com que as crianças ficassem sem aula pelos próximos 6 anos. No tribunal, o Soldier e o Demo se infiltraram como civis para atrasar o julgamento sem o conhecimento do Spy, e preparou uma mini faca na sua roupa de prisioneiro. Mas antes que ele pudesse usá-la, o Soldier ouve o Scout falando mal do seu último advogado, que era ele, protesta e mata o seu advogado atual, levando o Demo e ele a serem presos. Durante o enforcamento, no entanto, a Miss Pauline
chega a tempo pra informar o prefeito que ele não tem o poder pra mandar executar alguém, e que a maioria das suas atitudes não estão ao seu alcance. Ao invés de ficar contrariado, o prefeito fica interessado sobre o assunto, já que ele sequer tinha ideia de que existia um livro de regras pra prefeitos. Portanto, a partir de agora, ele vai aprender sobre o que um prefeito realmente pode fazer, como dar perdão aos criminosos, e toda a população concorda com essa atitude. Os mercenários ficam sem entender nada, até que Apollo encontra pra eles que a guerra tem vazado produtos químicos na água e no solo da região ao longo dos anos, deixando todos os moradores imbecis. Em meio a flashbacks das aventuras do passado, Maggie, ex-parceira de Saxton Hale, o liberta do super presídio onde ele foi mandado por invadir um dos zoológicos de Charles Darling com o objetivo de pedir ideias pro seu nêmesis de como recuperar a Menko. Maggie comenta sobre como os dois juntos faziam tudo parecer fácil, que nenhum dos seus ex-maridos conseguiu acompanhar seu ritmo e que as coisas não eram as mesmas quando ela lutava sozinha. Ela podia ajudar, mas não seria da maneira que o Hale gostaria. Ela tava trabalhando pro Charles Darling, e se quisesse ter uma chance, Saxton Hale precisaria trabalhar também. A obsessão de Darling por zoológicos atingiu um novo nível. Agora ele captura as criaturas vivas e as deixa presas em sua sala, incluindo espécies cuja única maneira de não serem extintos é usando o austrálio. Até então, Hale não sabia que todo o seu metal havia desaparecido, e muito menos que Ellen, a administradora, tem juntado seu estoque pessoal de austrálio pelos últimos 150 anos. A próxima parada é na Sibéria. Na sua visita mensal em busca de suprimentos, o Heavy já tinha ignorado a carta de recrutamento. Quando chegaram, o Scout, o Soldier e o Pyro avançam em meio ao frio extremo buscando pelo Heavy, o que obviamente não dá certo. O frio e a fome fazem o Soldier começar a discutir com Christopher, a montanha comunista, que convence a ele que os animais, suas próprias mãos e até mesmo o Scout eram comida. Mas o Scout era mesmo. Ele se esquentou usando uma roupa de hot dog encontrada em um avião caído. Mas a felicidade dura pouco, porque no horizonte surgem 3 ursos com muita fome. E todo mundo sabe que só 2 coisas atraem ursos: mel e mulheres menstruadas. Isso só pode significar que o Pyro... O avião tava cheio de mel. O plano de comer tudo antes que os ursos chegassem não funcionou, e eles teriam que lutar. O Scout usando ossos como tacos de beisebol e o Soldier pelado e coberto de mel. E o Pyro encontrou um urso fofinho, que imediatamente falou pra ele tomar cuidado pra não começar um incêndio, já que fogo não é amigo de ninguém. Quando os 3 ursos estavam mortos, o Heavy os encontra pelo... O quê? O urso lá tinha um desenho de... O Smoke era o urso que... É tipo essas coisas florestal, era o urso que combatia o incêndio, ele vinha. Olha, coitado. Era parecido ali? É. Chapeuzinho a pá no meio. Deve ter sido referência então. É referência. Lutar contra a mãe dos bebês que eles mataram. O Scout meio que morre antes de assistir a luta. Mais tarde, carne de urso é o jantar na casa do Heavy de novo. O Scout, que tava meio morto, sonhou que o Spy era seu pai e acordou com Zana, a irmã do Heavy, na cama dizendo que eles vão transar agora. O Scout aceita de início até lembrar que ele não pode trair a Miss Polly, mesmo eles não tendo absolutamente nada. Mas a Zana é poucas. É a primeira vez que ela vê homens que não sejam seu irmão e ela vai dar pra algum deles. Se não vai ser o Scout, vai ser o Soldier mesmo. Durante o jantar, o Heavy deixa claro que ele não vai voltar pro time porque sua família precisa dele. Eles sempre foram uma família de contra-revolucionários, mas graças ao Misha, eles conseguiram escapar do Gulag e desde então eles têm medo que esses homens voltem. Mas o que ele não sabia é que esses homens já voltaram. Enquanto ele trabalhava como mercenário, sua casa foi invadida e suas irmãs deram conta do recado. Elas finalmente podem sair dessa cabana isolada na Sibéria e viver onde bem entenderem. O Heavy tá de volta ao time e sua família nunca mais vai precisar comer carne de urso. No escritório do Gray Man, ele conversa mais uma vez com seu mercenário misterioso, reclamando da falta de resultados. Ignorando completamente as reclamações, o mercenário revela que sua equipe já encontrou o time da Miss Polly há 3 semanas, mas não atacaram porque não encontraram o paradeiro da administradora. Mas a Miss Polly vai, e essa é a hora de atacar. Essa equipe são os mercenários do Team Fortress Classic. Isso é muito legal. Os personagens daquele mod de Half-Life que virou o Team Fortress original eram só soldados genéricos, mas os quadrinhos os trazem todos de volta com um design e uma personalidade muito melhor. Bom, traz todos de volta menos um. O médico do Team Fortress Classic não faz mais parte da equipe, mas eles encontraram um substituto. O médico do Team Fortress 2 está trabalhando e experimentando com a equipe do Team Fortress Classic, incluindo adicionar úteros de babuíno em todos eles. Quando perguntado pelo Heavy clássico... É cada maluquice. Mas e o médico então do 2? Se ele foi pro outro? E agora quem vai ser o do 2?
Se havia algum problema em caçar seu antigo time, o médico disse que uma chance de testar meus triunfos recentes contra meus experimentos antigos não será problema nenhum. Chegando na Austrália, o time se separou em 3 missões. O Scout e o Heavy foram procurar o depósito de Austrália do país e encontraram a passagem secreta pro depósito que estava vazio. O Scout então é laçado por ninguém menos do que Sexton Hale. Ao ser reconhecido, o Heavy explica que eles não estão atrás da Austrália, mas sim da pessoa que o levou. Hale e Meg agora se juntam à caçada. O Soldier e a Zana partiram para uma instalação de submarinos australianos, e para isso bolaram um plano que consistia em ficar pelado, se cobrir de mel e matar todo mundo, mas sem ser racista. O Spy interrompe dizendo que eles são imbecis, o que leva o Soldier a pedir pra Zana ser racista. O Spy já tinha as chaves do local e surpreendentemente não matou ninguém. Ele só entrou e pediu. Os australianos, que um dia foram os homens mais fortes do mundo, agora estão enfraquecidos porque seu metal precioso desapareceu. Nos outbacks australianos, a Miss Pauline e o Demon rastrearam o paradeiro do Sniper até a casa dos seus pais. A casa estava abandonada e em péssimo estado, e o Sniper não estava lá. Apareceu na... Ao acordar, Pauline passa 10 minutos cuspindo no Demo até que ele acorde. Em vão, já que o Sniper o bota pra dormir logo em seguida. Ele conta pra Pauline que 6 meses atrás seus pais faleceram, e vasculhando seus documentos ele descobriu que eles nem eram seus pais verdadeiros. Tudo deixa um rastro, mas o Sniper parece ter caído do céu. Ele não encontrou nenhuma informação sequer sobre seu passado, mas a Miss Pauline sabe, e ela vai contar. Até porque foi pra isso que ela veio aqui. O objetivo desde o início foi chamar o Sniper pra conhecer seus pais biológicos. Em algum lugar escondido, o engenheiro instala uma versão melhorada da máquina de extensão de vida conectada à própria administradora. Essas máquinas usam Austrálio para funcionar. E apesar de ser mais econômica que sua versão anterior, ela ainda gasta uma quantidade muito alta do metal. Mas ela não precisa de muito mais tempo, apenas o suficiente para saldar uma dívida antiga. Usando o submarino, os mercenários vão até a Nova Zelândia, que hoje em dia é uma cidade inundada dentro de uma doma de vidro. Eles são recebidos imediatamente pelo pai do Sniper, que anos atrás foi quem profetizou que a Terra seria coberta de magma e que a única solução era construir um domo de vidro embaixo d'água. Mas novas profecias diziam que o país precisava sair debaixo d'água e ir pro espaço, uma ideia que o conselho recusou por falta de fundos. Independente da decisão do governo, ele acreditava que essa era a ideia correta, e construiu um foguete para que ao menos uma pessoa pudesse ir pro espaço. Quando ouviu que só cabia um passageiro, a mãe do Sniper correu para tentar tomar esse lugar, o que acarretou numa briga de casal e ao Sniper bebê acionando o foguete. Quando eu vi a criança, eu achei que eles iam falar, tipo, o nosso filho vai, ele será o quê? O futuro da humanidade. Foi, eu sei. Acidentalmente sendo enviado para a Austrália, para aqueles que ele consideraria como seus pais até as suas mortes. Esse foguete abriu um buraco no domo de vidro. Toda a população da Nova Zelândia se afogou, com exceção dos 2 que permaneceram no laboratório selado. Agora, anos depois, os mercenários chegam nesse laboratório para recuperar as grandes quantidades de Austrália que o pai do Sniper tinha à sua disposição, e que, sem saber do seu verdadeiro poder, usou para pintar os seus protótipos de foguete e todos explodiram. Nesse momento, o pai do Sniper pergunta pro filho como ele voltou do espaço, apenas para descobrir que ele nem sequer chegou lá, e que a Terra não tá coberta de magma como sua profecia dizia. E enquanto o pai pedia mais dinheiro emprestado, a mãe pegou o foguete e meteu o pé. O lançamento causou mais um buraco, dessa vez no laboratório. E os mercenários não conseguiam escapar porque o pai do Sniper roubou o submarino e também meteu o pé. Tudo parecia acabado, até que a porta começa a se abrir. O pai do Sniper voltou. Não era ele, eram os mercenários Team Fortress Classic, que capturaram o time da Pauline e mataram o Sniper. Enquanto é torturado pelo Pyro Classic, o Soldier sem querer vaza que a Miss Pauline é a única que sabe o paradeiro da administradora. Mas a tortura do Pyro Classic não é só pra tirar informações, é pelo prazer de ver o Soldier e depois a Zana morrendo lentamente. Enquanto a tortura acontecia, o Heavy Clássico começou a desconfiar que o Greyman tinha planos mais interessantes pro Austrália do que o dinheiro que eles pagavam. E quando o chefe se recusou a contar que planos eram esses, o Heavy o levou pro Pyro pra que ele também fosse torturado. Mas enquanto saía, mudou de ideia e simplesmente arrancou das suas costas a máquina que mantinha ele vivo. Sozinha na sala novamente, o Pyro seguiu com a sua sessão de tortura, até ser surpreendida pela Zana, que arrancou sua própria mão pra se soltar e matar o Pyro Clássico com a granada. Enquanto saíam, um Greyman agonizante pediu pra que em seus últimos momentos ele pudesse falar com a Miss Pauline, que estava capturada junto dos mercenários que a acompanharam. Pauline chora ao contemplar sobre suas decisões erradas que condenaram a sua equipe. O Spy comenta que em instantes ele vai abrir um dente falso cheio de cianeto para que ele morra e não possa ser interrogado. E gentilmente ofereceu dividir metade com a Miss Pauline. Ainda bem que o Heavy chegou a tempo para salvá-los, mas ele avisa que é impossível escapar e que eles vão ficar para trás para que a Miss Pauline chegue até a administradora. Ela aceita o plano, mas revela as coordenadas para que o Heavy as encontre caso sobreviva. Mas ao ouvir um toque se aproximando, o Heavy revela ser o Spy Clássico disfarçado. E ele conta as coordenadas pro seu chefe no telefone. Mas no momento em que pisa fora da sala, ele é surpreendido por um soco da mão decepada da Zana e pelo Soldier que quebra seu pescoço. Sem ter para onde ir, o Soldier
Sniper clássico pega a Miss Pauling de refém. Zana larga a arma no chão e mete um socão no nariz da Miss Pauling que bate a cabeça na não é possível. O Spy termina o serviço com as suas algemas. Conforme ele havia pedido, Grayman passa seus últimos momentos dizendo para Miss Pauling que ele é um homem muito inteligente e que mesmo assim a administradora sempre teve um passo à frente. Ele poderia ter feito coisas desprezíveis com esse Austrália, mas independente do que ele fosse fazer, a administradora vai fazer ainda pior. Ela precisa ser parada. Pauling então entra num monólogo sobre como isso é impossível, já que ela conhece e confia na Ellen, sem perceber que o Grayman já morreu. No céu, o Sniper comenta pros seus pais não biológicos que quer continuar ali, mas seu pai comenta que ainda tem muita gente na Terra que precisa ser morta por um profissional. Nisso, ele acorda na mesa de cirurgia do médico que conseguiu revivê-lo. O Sniper fica furioso, pois a última imagem que ele viu foi o sorriso do médico junto da equipe que o matou. Mas ele entende a situação quando o médico explica que se juntou ao time clássico porque precisava de fundos para continuar seus experimentos e gastou 1,3 bilhões de dólares para trazer o Sniper de volta à vida, o que deixa o Heavy clássico furioso. O Sniper escapa enquanto o alarme soa para avisar que 3 membros do time clássico estão mortos. O Heavy dá um último aviso pro médico: ele tá na sua equipe e a partir de agora ele não sai mais desse laboratório. Do lado de fora, os mercenários procuram uma saída quando recebem um aviso. O plano de Grayman era usar robôs para sugar o Austrália do sangue dos cidadãos da Austrália. E os... Ele parece... Então, tipo, ele parece que se juntou à equipe clássica só pra ganhar mais grana, né? Só por causa do dinheiro. E pra continuar fazendo os experimentos dele. Como vai sugar o Austrália do sangue dos caras? mercenários não têm Austrália no sangue, mas os robôs não sabem disso. O ataque desacordou Miss Pauling, que se viu em um deserto com uma única porta levando a uma sala onde a administradora comanda, mas só pode ver sua própria imagem. Será que isso é real? É a imaginação da Miss Pauling numa experiência de quase morte? Ou ela já morreu e tá na pós-vida? Nada mais importa. A missão falhou. O Austrália restante não existe mais. Mas afinal de contas, o que a Ellen queria? Pauling sempre confiou na sua administradora porque tinha certeza que quando seu plano fosse concluído, haveria um lugar pra ela. Mas o que ela quer? Sangue não é o suficiente. Ela precisa de mais. Os robôs sugaram todo o sangue dos mercenários, mas o médico deu um jeito de coletar mais no campo de batalha e colocar de volta nos seus corpos. Enquanto assiste tudo isso incrédulo, o Heavy clássico é confrontado pelo seu engenheiro que tá preocupado em quem vai os pagar agora que o Grayman morreu. O Heavy rebate dizendo que eles têm em mãos um dispositivo que pode o deixar imortal. O pagamento é só um mero detalhe. Ele finaliza ordenando que soltem todos os robôs do exército do Grayman. O Scout e o Heavy voltaram da sua visita ao depósito de Austrália junto do Sexton Hale, depois dele passar 1 hora no avião conversando com a Maggie. Quando os mercenários estavam encurralados e desarmados, Hale finalmente caiu do céu com inúmeras caixas de armas e munição da Manco. E vai começar a guerra. O Sniper clássico tem o Heavy na mira, mas é interrompido pelo engenheiro clássico contando que o chefe quer vê-lo na sala de comunicações. Por que o chefe iria querer o Sniper fora de posição durante a batalha? O plano era atrair o Sniper clássico para emboscá-lo, mas o próprio Eng clássico implantou olhos mecânicos no seu Sniper para que ele pudesse ver qualquer espião se aproximando. Sem ter pra onde ir, o Spy pede por um último cigarro e o Sniper clássico educadamente concede. Os Snipers atiram, não falam. Se preparando pra batalha, o Scout e o Demo clássicos conversam sobre como não faz sentido querer viver pra sempre, sendo que as melhores memórias são as do que já aconteceu. Pra que lutar por dinheiro se dinheiro nunca os fez feliz? Por que não abandonar essa batalha e fundar um orfanato pra ter um estoque infinito de crianças? Por que os dois estão cobertos de gasolina? Após curar o Demo no campo de batalha, o Heavy clássico confronta o médico para que ele conserte seu dispositivo de extensão de vida, mas que ensinasse o procedimento ao seu mercenário, já que ele certamente o mataria na mesa de cirurgia. Mas ele não ia morrer na sala de cirurgia, ele ia morrer aqui e agora. O Heavy clássico estava morto. Contratar um médico foi o maior erro do Heavy clássico e ele vai corrigir esse erro agora. Não tem como competir com a minigun, mas uma luta justa entre dois Heavies seria a maneira mais honrosa de morrer. Só que honra não é o forte dos mercenários clássicos. Ele tem uma arma e ele não vai usar pra matar o Heavy. Nossa, a morte do médico enfurece o Heavy, que tem a vantagem sobre o Heavy clássico mais velho. A diferença entre os dois é que ele não precisa viver pra sempre, apenas o suficiente pra poder vê-lo morrer. Caramba!
Infelizmente pra ele, o dispositivo de vida eterna era menos complicado do que parece. E agora o Heavy Clássico tá pronto pro round 2. Após matarem o Sniper Clássico, o Sniper e o Spy procuram por uma saída enquanto o Spy tenta convencer seu parceiro de que ele nunca, jamais vai usar seu terno pra cobrir seu corpo. É nesse momento que os dois encontram o Scout, extremamente cansado e mortalmente ferido. Percebendo que ele tá em seus últimos momentos de vida, o Spy se aproxima tentando contar algo que ele não consegue por conta própria. Para reunir forças e tornar esse momento mais feliz, ele se disfarça do ídolo Scout, Tom Jones. Ele conta que assim como o título da sua música Sex Bomb, 27 anos atrás ele jogou uma sex bomb na mãe do Scout e fugiu da explosão. Mas as consequências dessa explosão sempre estiveram presentes. Jeremy, o Scout, é muito mais forte do que ele imagina. E o Spy tem e sempre terá muito orgulho do seu filho. É o Luke, eu sou seu pai. Um dos momentos mais tristes da história do Team Fortress 2 dura uns 15 segundos, porque ninguém morre e fica morto nessa porra. Quando chega no céu, o Scout se encontra com Deus, e os dois têm uma resenha da hora. Até que Deus descobre que as mulheres da Terra não davam bola pro Scout. Segundo Deus, o Scout era um presente pras mulheres da Terra que a humanidade não apreciou, e por isso eles merecem uma praga, ou um dilúvio. Mas o Scout convence Deus a perdoá-los. Eles são boas pessoas. Ele os perdoa e manda o Scout de volta pra mais uma chance do mundo apreciar o ser humano perfeito, até o dia 4 de dezembro de 1987, dia que o Scout vai morrer, foda-se. A luta entre os Heavies, enquanto o Clássico começa a levar vantagem devido ao Austrália, o Diabo conversava com o médico sobre o pacto que os dois haviam selado anos atrás. Mas o médico encontra uma brecha no contrato que diz que o Diabo só pode mandá-lo pro inferno caso tenha uma participação majoritária na apropriação da sua alma, da qual o Diabo possui 100%. Mas tem um porém. Durante seus tempos de mercenário, ele removeu cirurgicamente a alma dos outros 8 e adicionou em si mesmo, fazendo com que o Diabo, na verdade, só possuísse 1/9 da sua alma. Mas é claro que esse papinho não vai colar. Então o médico tem outra ideia. Ele pode vender as outras 8 almas pro Diabo em troca de mais uns 50 anos de vida e uma caneta. De volta à vida, o médico usa a caneta do Diabo para construir um detonador, que segundo ele estava ligado ao útero de babuíno implantado cirurgicamente no Heavy Classic. E no momento em que esse botão for pressionado, 4 fetos de babuíno irão se desenvolver instantaneamente dentro do seu abdômen. Meu Deus! Era mentira. Foi tudo uma distração pro Heavy tirar o dispositivo que mantém seu inimigo vivo. Mas o dispositivo existe mesmo, só que não era o que ele segurava. Aquilo era só uma caneta mesmo. A administradora tinha muitas equipes de elite e os mercenários clássicos mataram... Pareceu aquela... Não sei se você lembra do episódio de Jojo que eles querem saber quem que é o usuário de stand. Aí o Jotaro fala: eu descobri aqui que quem inala a fumaça do cigarro, o usuário de stand que inala a fumaça do cigarro, tem uma veia saltada do seu nariz. Aí todo mundo: é verdade? Aí ele: claro que não, seus idiota. Era só pra saber. Todas elas, mas de alguma forma, a última equipe, o time de psicopatas e rejeitados, foi o time que os derrotou. Como isso pôde acontecer? A Miss Polly não sabe. Talvez tenha sido sorte, talvez seja porque eles não têm alma, mas de qualquer forma, eles são Team Fortress e você está morto. Dessa vez a Miss Polly conseguiu fazer o monólogo antes do inimigo morrer. Acordando pela última vez, a administradora é informada pelo engenheiro que ela teve desacordada por algumas horas, nas quais a Miss Polly informou que absolutamente todo o Austrália do mundo acabou. Enfurecida e sem acreditar no que está acontecendo, ela intrinca o vidro da instalação onde os dois se encontram, logo antes de pedir para que o engenheiro a escolte até seus aposentos. Com a nova versão da máquina de extensão de vida, a última dose de Austrália pode a manter viva por cerca de 6 meses, mas depois disso acabou para sempre. Durante todo esse tempo, tanto o engenheiro quanto seus ancestrais têm trabalhado para manter a administradora viva e coletar todo esse Austrália. E agora, pela primeira vez, ele resolve perguntar o porquê disso tudo. Ela concorda. Ela vem adiando sua missão há anos e ainda anseia por Austrália e nunca vai se saciar. Então agora, na reta final, a administradora usa toda a sua última dose do metal, cortando sua vida de 6 meses para menos de 1 hora. Se esse é o fim, por que não resolver suas pendências com a melhor aparência possível? O último capítulo da história nunca foi lançado e o capítulo 6 saiu em janeiro de 2017. Infelizmente, Team Fortress 2 foi esquecido em todos os aspectos, e o lançamento do último capítulo dos quadrinhos é mais uma esperança da comunidade, assim como a atualização do Heavy. Só espero que eu não tenha que construir minha própria máquina de extensão da vida para um dia poder ver o final da história de Team Fortress 2. Não tem final. E agora? Eu achei que ia terminar, tipo assim, e ela vai pra cima deles, não sei o quê, e a história se encerra no evento que teve que tinha que matar ela, sabe? Um negócio assim. Eu achei que ia acabar. Não tem mais. E eles acabaram literalmente no final. É só terminar. Porque a mulher era a única coisa que sobrou, né? E ela ia dar os trigêmeos morreram, a equipe toda do clássico, com exceção do engenheiro que tava aí,
foram de vala também. Faltou ela e o engenheiro. Se tivesse, tipo, um último modo que finalizasse... Que finalizasse o porquê de tudo, né? Que parece que até ela tem 150 anos pra ela ter um porquê. Então, esse porquê eu acho que é, tipo, só... E ela foi lá, guerra, vou resolver em 1 hora. E vai lá e pronto. Esse porquê eu sempre eu interpretei como se fosse, tipo, só como o pessoal que eles financiavam as guerras, né, antigamente. Porque, querendo ou não, se você financia 2 lados da guerra, alguém fica rico com isso. E eu achei que ela era esse alguém, né, que tava financiando tudo pra ela crescer e ganhar muita grana e desenvolver o mundo ali dela, ou alguma coisa do tipo. Ela tava administrando os 2 lados, fazendo essa confusão, tal, e... Enquanto tava os 2 velhos, e ela manipulando o equilíbrio pra guerra durar, tudo bem, mas depois desandou tudo. Depois veio um, dominou tudo, aí veio ela, derrubou o cara, o terceiro lá. E aí ela tá juntando os metal pra viver pra sempre, pra poder fazer o plano. E o plano? E que é esse aí ela plano? tinha mais 6 meses de vida. Aí ela usou tudo, só tem mais 1 hora pra ficar lindona, bonitona, pra ir lá resolver. Preciso só de 1 hora pra resolver isso. E aí fica na nossa cabeça agora a explicação. Caramba. Eu sei que o pessoal fala... Tem um vídeo na internet ou outro que o pessoal fala: Team Fortress morreu, Team Fortress da Valve não liga mais, ou alguma coisa do tipo. Eu queria saber os porquê disso tudo. Será que não tem um tão... Que agora é um tal de demorar 3, 4 anos pra fazer um jogo. É que é um negócio... sempre tem a... Como é que... tipo, a maldição da Valve. Que é tipo assim, nunca tem um terceiro jogo. É tipo, Half-Life 1, 2, não tem o 3. Team Fortress 1, 2, não tem o 3. E todos os jogos deles param no segundo. Nunca lançou um terceiro. E eu não sei que exatamente... Como que tá o estado do jogo atualmente, ou alguma coisa do tipo. Caramba. Mas a história é aquilo que eu imaginei. É uma zoeira. Bizarra. É uma bizarrice. Às vezes ele tava seguindo uma lógica, e aí falava... Aí isso aconteceu lá na floresta, sabe? Nada a ver, só... Do nada, né? E umas coisas doidas, umas coisas malucas que não... Eu acho que ele não sabe explicar alguma coisa, tudo. Aí o que é a primeira coisa que vem? Da cabeça. Isso aqui é por causa disso aqui, tanto faz. Ele pega o que... E toca o barco. Às vezes eles até não sabem a história e falam, tá muito normal, vamos deixar mais bizarro isso aqui. Aí pega... O negócio lá do babuíno, sabe? Útero do babuíno, uns negócios assim. É muito doido. Pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo.